Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu lar e esse ambiente que você está agora nos vendo em mais um momento de reflexão dentro da palavra. Já quero convidá-lo, como eu faço no começo de cada um dos nossos vídeos, a estar te convidando, a estar se inscrevendo no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, a plataforma entende a interatividade, os views, né? E o objetivo desse canal é esse, que essa palavra, que cada momento de reflexão venha alcançar outras pessoas, outras vidas, né? Eu tenho aprendido muito aqui em cada momento de reflexão, que a gente vem refletir sobre alguns temas e o que a palavra nos ensina sobre isso, né? Então, por isso que eu peço muito a você, em nome de Jesus, que venha estar se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações, você é sinalizado quando sai conteúdo novo, tá bom? Nos dê essa força aí, tá bom? Conto com você. Pessoal, hoje nós temos mais um tema que nós vamos aprender com certeza sobre ele e o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre ele. O tema do nosso momento de reflexão hoje é esse: adorar em espírito e em verdade, né? A igreja é o corpo, não as paredes. Aí tem ali o texto base, né? João 4:24, que é o texto base aí, né? O texto de início. Então vamos dar uma olhada para ver exatamente o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema. Então vamos ali já para a palavra de Deus, livro de João capítulo 4, vamos pegar o versículo 23 também. E diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. É um diálogo que Jesus tem ali com a mulher samaritana, né? Então assim, pessoal, muitos ainda pensam que adorar a Deus é apenas estar dentro de um templo, cantar louvores e participar de um culto. Mas a palavra de Deus revela que a verdadeira adoração não está presa em um lugar físico, e que a verdadeira igreja não é uma instituição registrada em cartório ou um CNPJ, mas sim um corpo vivo de Cristo, formado por todos aqueles que nasceram de novo. Isso é maravilhoso. E o Senhor Jesus declarou à mulher samaritana esse texto, né, que nós lemos agora, né? O 23 e o 24. E essa é a essência da adoração. Não depende de um monte, nem de Jerusalém, nem de paredes ou denominações. É no coração, em todo lugar e em cada ato da nossa vida, né? Então vamos dar uma olhada, analisar o texto, ver o que ele tem para nos ensinar, extrair dele, exegeticamente falando, extrair dele para ver o que ele nos fala. Então o primeiro tópico que nós entramos hoje é: adorar é mais do que cantar, é viver. A adoração verdadeira, ela não se resume em levantar as mãos no culto, né? Mas não se resume só a isso, mas a obedecer a Deus no cotidiano, desde o levantar, aonde você está, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, né? E ali em Romanos 12, versículo 1, nos ensina alguma coisa, né? Vamos ler para o texto, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, ou seja, o culto a Deus é a vida entregue a Ele.
Por isso que fala racional, né? Não é ficar pulando igual pipoca sem saber não, né? E dizendo que não lembra do que fez, né? Quem tira consciência é demônio, né? Então, eu já tive a experiência de ver algumas situações dessas, de que a pessoa pulava para lá e para cá e se jogava nos bancos e fazia um monte de coisa, e depois disse que não lembrava o que era que fez. Eu creio que o Espírito Santo, quando ele age na vida de alguém, ele não tira consciência de ninguém, né? No meu entendimento, o que tira a consciência da pessoa é demônio. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o culto a Deus é a vida entregue a Ele, né? Quando trabalhamos com honestidade, adoramos. Quando perdoamos em vez de guardar rancor, adoramos. Quando servimos ao próximo, adoramos. De nada adianta cantar dentro do templo e viver em mentira, desonestidade e pecado fora dele. Isso não é adoração, isso é uma religiosidade vazia. Isso é você agir como os fariseus agiam, né? Diante do olhar das pessoas, era uma coisa, né? Era uma coisa, só que na sua vida particular as coisas não eram bem assim, né? Então isso chama viver de aparência, né? Segundo ponto, o templo não é a igreja. Nós, em Cristo Jesus, somos a igreja. Vamos lá para o livro de Atos. Atos capítulo 17. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, assim, a igreja, segundo a Bíblia, que quer dizer no grego eclésia, que significa chamados para fora. É engraçado, chamados para fora. A palavra igreja, que vem de eclésia no grego, quer dizer chamados para fora. Para fora do que será? Aí você fica com a resposta. Chamados para fora do quê? Da religiosidade? Então é uma coisa a se pensar, né? Segundo a Bíblia, é eclésia no grego. Então igreja é eclésia, chamados para fora. Nunca esqueça isso. Não é uma instituição, mas é um povo separado para Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, o que significa? Significa que a igreja está na sua casa, na rua, no trabalho, na escola, por onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, né? Ali ele está. Que ali é Mateus 18, 20. Porém, eu quero ressaltar uma coisa bem interessante, né? Sobre isso, por quê? Se nós somos templo do Espírito Santo, há aqui como é que eu vou explicar? Uma falha interpretativa, né? Interpretativa. Porque lá em Mateus, eu não quero sair fora do tema,
Mas lá em Mateus 18, 20, e eu quero entrar nisso aqui para não ficar distorcido, né? Em Mateus 18, 20 está dizendo assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Só que o contexto aqui, ele está dizendo uma outra coisa. Ele vem falando referente ao pecado do irmão. Então, eu não quero sair fora do tema, mas só para já aproveitar aqui para explicar, Mateus 18, 20, ele está se tratando do quê? Vamos lá. Se o teu irmão pecar contra ti, vai repreender entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não vir, te leva ainda contigo ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz à igreja. Se também escutar, a igreja considera como um gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então aqui está falando sobre um outro contexto. É um contexto referente a se acertar quando você tiver algum problema com alguém. Então, erroneamente, às vezes é passado que para que Jesus manifeste, que Deus manifeste, que Deus esteja ali, só se tiver 2 ou 3 pessoas ali no nome dele. Mas na realidade não é bem assim, né? Porque se eu entendo que eu sou templo do Espírito Santo, no meu individual sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de mim, Jesus está comigo, Deus está comigo, então já está comigo ali. Não precisa de 2 ou 3. Aqui está falando de um contexto de acertar alguma coisa com alguém, né? Então, voltando ali no texto, então só para deixar claro esse ponto, e nós temos que tomar cuidado com textos isolados sem o contexto, né? Tem uma frase bem interessante que texto fora de contexto é um pretexto. Então não posso usar como pretexto aqui, e foi interessante colocar esse ponto aqui, para deixar meio exemplificado, né? Que de Mateus 18, 20, que ele está falando acerca, o perdão do pecado do irmão. Então está falando assim, que ali onde estiver 2 ou 3 ali, em meu nome, é negócio de se acertar ali, sabe? De se acertar. Tanto que é ligado na terra, que é ligado no céu. Então não está trazendo um contexto, repito de novo, 2 ou 3 pessoas precisam estar para ter um agir de Deus ali, beleza? Mas vamos lá, então, simplificando, isso significa que a igreja está na sua casa, na rua, no trabalho, na escola, né? Aonde você estiver ali, Deus, você como templo, Deus está contigo, né? E assim, a igreja, ela não é o prédio, não é a placa denominacional, mas o corpo de pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo. Corpo de pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo, né? Terceiro ponto, o perigo de limitar a adoração ao templo. Então assim, os judeus da época de Jesus, eles estavam presos ao templo, mas o véu foi rasgado, né? E tem ali a referência em Mateus 27, livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Eu acho muito forte, e a gente tem que tomar cuidado com a leitura, porque se a gente fazer uma leitura da palavra de Deus, como se você estivesse lendo um livro normal, você perde algumas coisas. Então é interessante porque o véu do templo se rasgou em 2,
de alto para baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Há um mistério aí, né? Mostrando que a presença de Deus não está mais restrita a um lugar específico, né? E muitos hoje são servos de domingo, né? Vamos colocar assim. Porém, fora do templo, vive como se Deus não estivesse vendo. É aquilo que já mencionamos, a pessoa dentro do templo é uma coisa e fora dele é outra. Então, isso aí não existe. Não existe. Como se Deus não estivesse vendo, né? E na realidade a gente sabe que nada se oculta dos olhares de Deus, né? A palavra de Deus, ela denuncia esse falso culto, né? Vamos ali para o livro de Isaías. Isaías, profeta messiânico. Profeta Isaías. Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz assim, ó: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. E em Mateus 15, 8 também tem uma referência ali. Livro de Mateus 15, 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, se o coração não está rendido no dia a dia, a adoração no templo é apenas aparência. Eu aprendi que o nosso culto racional a Deus, a nossa adoração a Deus, ela começa desde que nós levantamos. Desde o levantar. E ela vai até a hora de deitar. E não está preso em lugares específicos, né? Porque se nós somos o templo, né? Tudo é para Deus, tudo tem que glorificar Ele, tudo é através dEle, a misericórdia dEle. Para Ele são todas as coisas, né? Quarto ponto, a adoração que Deus aceita. Agora vamos para a adoração que Deus aceita. Então, como nós lemos ali, né? Deus procura adoradores que vivam em espírito e verdade, que estava ali em João, capítulo 4, versículo 23, que nós lemos no começo da reflexão. Então, assim, isso significa o quê? O que isso pode significar? Né? Vamos ali acompanhar o texto. Eu sei que ele está aqui no banner, mas vamos colocar ele aqui na tela também. Significa o quê? Em espírito, então quer dizer, guiados pelo Espírito Santo, não pela carne. E em verdade, com vida íntegra, sem hipocrisia. Essa é braba, né? E ali em Hebreus capítulo 13, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15 e 16, diz assim, ó: Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, né? Ou seja, adoração é louvor, mas também é prática de boas obras. E isso faz nós refletirmos, porque a palavra hoje,
nos chama a quebrar o mito de que a adoração depende de 4 paredes. O culto verdadeiro não começa quando a porta do templo se abre, nem termina quando ele se fecha. Como eu disse, ele acontece 24 horas por dia. Ele acontece aonde? Nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? Porque a igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo. E onde quer que estejamos, somos portadores da presença de Deus. Aí tá correto, né? E não eu pegar e falar que tem que ter 2 ou 3 ali para ele se manifestar. Que o contexto era aquele que nós mencionamos anteriormente ali. Que se trata acerca de se acertar uma pessoa com a outra ali, do perdão e tal, tudo mais, né? Então a igreja somos nós, o corpo vivo de Cristo. E onde quer que estejamos, somos portadores da presença de Deus. Por isso, se no templo você canta, mas em casa você grita e trata mal a família, não é adoração. Se na igreja, na instituição, vou colocar assim, na instituição, você levanta as mãos, mas no trabalho você age com injustiça, não é adoração. Se nos cultos você louva, mas na vida você mente, engana e vive em pecado, não é adoração. Adorar a Deus é viver para Ele em tudo, em todo lugar, e ser membro fiel do seu corpo, que é a igreja viva espalhada sobre a terra. E tem pessoas que falam que é fácil servir a Deus, mediante a uma natureza tão complicada que é nós, os seres humanos. Aí a pessoa frisa achando que adorar é só você estar lá louvando. Que tem diferença de adorar e louvar. Porque quem adora, louva. Mas quem louva, né, pode ser que não adore. E dá para ir mais a fundo disso, né? Dá para ir muito a fundo disso. Porque tem pessoas que cantam, mas não louvam, né? Porque a adoração, o louvor em adoração, ele é santificado. Mas pode ser que tenha uma pessoa que cante e não adore, só canta, né? Então, fica essa frase aí no nosso coração: adorar a Deus é viver para Ele em tudo, em todo lugar, e ser um membro fiel do seu corpo, que é a igreja viva espalhada sobre a terra, né? Forte a palavra, muito exortativa, puxa a orelha mesmo, né? Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor exorta aqueles que Ele ama, né? Então louvamos a Deus pela exortação da sua palavra, né? Que é Deus mostrando que quer o nosso melhor, né? E assim, como Deus quer o nosso melhor, eu acredito, né, que essa palavra falou com você, assim como ela falou comigo, assim como confronta o ser humano, né? Confronta as convicções humanas. E se ela mexeu com você, vou te dar uma dica: seja um canal de bênção e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Compartilhe para que pessoas venham ser mexidas, incomodadas no bom sentido com essa palavra, com essa reflexão, para que a gente venha ser melhor. Seja um canal de bênção, né? Esse é o objetivo desse canal, que essa palavra venha alcançar vidas, né? E louvamos a Deus por essa oportunidade de aprendermos dentro desse tema com essa palavra. Amém? Pessoal, então Deus abençoe. Coloque a sua opinião sobre esse tema, o que você achou, o que você acha. A sua opinião é bem importante para nós aí nos comentários. E como eu sempre digo no final de cada vídeo, sugestão de temas. Se você tiver uma sugestão, algo que nós podemos aprender juntos aqui, coloque aí nos comentários também, tá bom?
Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e fique com Deus.